Olha o que eu tenho aqui para vocês, uma linda pochete que a gente desenvolveu agora para o nosso verão, que isso está super em alta. E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como a gente costura ela, tá certo? Vem comigo! Certo, então aqui, olha, vem a nossa pochete. Essa parte aqui é a tira dela, a alça, tá? Que a gente vai costurar depois e fixar na bolsa. Esses dois pedaços aqui é o espelho do zíper. Aqui é a parte do fundo da pochete, tá? Aqui são os acabamentos do zíper, que tem o zíper que vai na frente. Aqui é o forrinho, a parte que encapa o nosso vivo, tá? E aqui a frente e as costas da nossa pochete, tá certo, gente? Refila ela toda no fio, tá? E depois a gente vai cortar o forro. Nós vamos cortar o forro para essas duas partes aqui, o forro para esta parte e o forro dessas duas partes, tá? Eu vou fazer e já mostro para vocês. Olha, gente, eu recortei então todas as peças e eu já recortei o forro. Eu recortei em volta assim, depois a gente vai refilar o excesso, tá? Então, o forro para as duas partes da nossa pochete, a frente e verso, a parte do fole, né, que vai em volta, a parte de baixo, a parte onde vai o zíper, tá? Então, agora, aí eu recortei também isso aqui, o acabamento do vivo, tá recortado. Aqui estão as peças que a gente vai precisar, depois vai estar descrito embaixo na descrição do vídeo o que a gente precisa. Um mosquetão, regulador, meia argola e 2 cursores. Aí o nosso zíper, que vai aqui, né? Também vai estar a medida na nossa lista. Aqui são os forrinhos, tá? Do nosso espaguete, que a gente vai forrar depois. Eu vou mostrar pra vocês como faz isso. Então, feito isso, nós vamos agora, aqui tá a nossa alça. Nós vamos trabalhar primeiro na alça, tá? Vou deixar essas pecinhas de lado. E nós vamos costurar a nossa alça. Como que a gente vai costurar a nossa alça? A gente vai dobrar assim, tá? Aí uma dobra menor e essa dobra se sobrepõe. Pra saber a largura certa, a gente vai medir aqui, ó. Essa alcinha, ela vai ter que passar, tá? Dentro da nossa meia argola, ok? Aí vocês vão dobrando e vendo a largurinha que vai ter que ficar. Que ela vai ter que passar aqui por dentro depois, certo? Então, basicamente, vocês vão vincar toda ela, tá? Vocês podem alfinetar ela. E depois vamos passar uma costura em toda ela aqui no meio, tá? Olha, gente, a nossa alça, tá? Ela tá toda pronta, costurada, certo? Ela é passada uma costura só aqui no meio, conforme eu falei, ó. Certo? E daí agora a gente vai partir para nós vamos colocar o nosso zíper, tá? Que é essas duas partes aqui. Então, nós vamos colocar o nosso zíper aqui, tá? Então, assim, o zíper, né? Vocês vão pegar o calcador do zíper e a gente vai costurar ele, o direito, dos dentinhos virado para baixo, colocado assim, tá? Aqui. Vou deixar uma pontinha do zíper para cada lado, que isso é bom para depois nós colocar os puxadores, tá? Vamos fazer essa costura aqui com o calcador do zíper, tá? Antes de eu continuar aqui, eu vi que o zíper que eu tinha, ele era muito pequeno. Eu gosto de deixar uma ponta maior sobrando, porque a gente vai ter que colocar os cursores aqui, a gente vai ter que dar um pique, e aí acaba ficando muito justo. E também eu
eu fiz o meio da nossa tira, dei um leve piquezinho, tá? Eu fiz o meio delas, das duas, e dei os piquezinhos aqui pra marcar o meio. A mesma coisa no zíper, tá? Eu fiz um piquezinho, que daí vai centralizar bem direitinho os meios das nossas tirinhas, tá? Então, eu gosto de fazer isso porque daí eu sei que vai ficar bem certinho. Aí, no caso que eu boto mais um alfinete para ficar bem alinhado, tá? Eu uso esse calcador aqui, o estreitinho, para costurar o zíper, porque eu consigo me alinhar melhor a costura na hora que eu costuro. Daí aqui, ó, a agulha vai bater em cima, tá? A minha máquina, ela tem essa opção de trazer a agulha. Só um pouquinho que eu tô... Ó, tá vendo? Ó, a minha agulha eu posso botar pro lado de cá do calcador ou pro lado esquerdo. Lado esquerdo ou lado direito. Tem que botar toda ela pro lado esquerdo pra não bater em cima do calcador, tá? Feito isso, agora é só alinhar aqui. Eu gosto de alinhar o calcador ali, ó, bem na beiradinha do zíper. Daí eu venho costurando sempre com esse pezinho do calcador na beiradinha do nosso zíper, tá? Gente, eu costurei o zíper, tá? E agora eu vou colocar o forrinho em cima do zíper. Eu dei um piquezinho aqui também pra alinhar, tá? Daí a gente vai costurar o forrinho agora. Aí eu gosto de costurar por esse lado aqui, porque daí eu sigo a mesma linha que eu costurei o zíper, tá? Então, colocando os alfinetes aqui e fazendo essa costura por esse lado aqui. Eu até agora troquei a cor da linha, eu vou costurar com o lilás, porque depois a gente vai ter que fazer o acabamento, né? Vocês vão entender depois, e daí eu quero fazer com a cor lilás, porque daí fica mais bonito. Então, agora, seguindo essa costura aqui, tá? A nossa costura do forro, tá? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos, ó, virar assim e juntar, tá? Ó, tava assim, né? A gente vai juntar assim. Vamos colocar os alfinetes aqui. Aí a gente tem que ter o cuidado de o forro tá bem alinhado aqui, ó. Não ficar o forro empapuçado assim, ó, tá? Tem que puxar ele bem, ó, e ajeitando ele bem assim. E colocando os alfinetes. Todo ele, vamos ajeitando, colocando os alfinetes para ficar bem assentado o forro, tá? Aí, no caso, feito isto, agora a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui, tá? Vamos fazer um pespontado aqui na beira do zíper, que é o que eu falei da linha lilás que eu vou usar, tá? Ó, fez o nosso pesponto, tá? Ó, ficou assim. Quem não quer que a linha na parte de baixo fique de outra cor, coloque a linha preta, tá? Aí fica tudo preto por dentro também o forro. É um acabamento diferente daí. Agora nós vamos fazer o outro lado, tá? Que a gente vai fazer, ó, direito com direito, pique com pique, tá? Ó. Aí a gente vai colocar os alfinetes, tá? E vamos fazer a costura do zíper, certo? Então, ó, direito do dentinho com o direito da nossa estampa, tá? Vamos fazer isso e vamos costurar que nem a gente fez antes, a primeira na outra peça, certo? Costurado o nosso zíper, agora a gente vai colocar o nosso forro, pique com pique aqui em cima, tá? Do nosso zíper.
certo? Aí, ajustando aqui o meio, né, com o meinho. Sempre pego os alfinetes tortos, Lady Murphy, né, gente? Ó. Aí a gente vai passar a costura em cima dessa costura aqui, bem alinhado o forrinho, pra não ficar faltando forro depois do outro lado, tá? Então, passando essa costura aqui. Aí depois a gente vira de novo, que nem a gente fez na outra peça, e faz o pesponto, tá? Costurado o nosso forrinho, tá? Então, agora fizemos a mesma coisa, juntamos, ó, este com este, assim, tá? Vamos puxando o forrinho e alinhando, tá? Coloca o alfinete e vamos passar essa costura aqui, tá? Eu vou fazer e depois mostro pra vocês. Olha, gente, tá costurado, pespontado, certo? Agora a gente vai colocar os nossos cursores. Eu vou colocar 2 cursores, que eu gosto dele, de abrir um para cada lado, que daí ele fica centralizado depois, senão ele vai ficar sempre para um lado só o zíper. Então, eu coloco o cursor assim, tá? Ó. Tá vendo que ele ficou meio... Aqui ele ficou meio, parece que com barriga. Eu não gosto quando fica assim. Então, eu sempre dou mais uma cortadinha, porque acho que quando eu coloquei o cursor, eu forcei um lado. Por isso que é bom deixar sempre uma sobra de zíper, né? Pra trabalhar com tranquilidade, ó. Vamos engatar aqui. Não tá, mas vai dar, tem que ter paciência. Ó, viu? Ó, ficou perfeito, não ficou barriguinha de um lado. Puxa até aqui, agora o outro, da outra ponta, mesma coisa. Ó, também não ficou barriguinha. Ó. Pronto. Ó, os nossos zíper estão colocados. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura de pesponto bem na beiradinha para segurar o nosso forrinho, tá? Feito essa costura, a gente vai refilar aqui as sobras. Aí, a gente vai pegar a nossa peça, que é a peça do fundo, vai colocar aqui em cima e vai passar uma costura. Então, revisando, fizemos uma costura em toda a volta de pesponto para segurar o forrinho. Aí, a gente refila a sobra e vamos colocar essa peça aqui em cima e vamos costurar aqui com o pé de máquina, tá? A gente, ó... Fiz aquela costurinha, ó, o pesponto todo em volta, refilei, costurei aqui, tá? Com essa largura de um pé de máquina. E agora, a gente vai colocar o nosso forrinho, tá? Assim. Peraí. Costurado, tá? Com o nosso pesponto ali em volta, refilei. Aí, costurei aqui, tá? A nossa pecinha aqui, a parte de baixo. Aí, agora, nós vamos costurar o forro. A gente vai botar o forro assim, tá? Ó, o forrinho vai ser forro com forro, tá? Vamos fazer essa costura aqui. Eu vou fazer aqui agora, bem rapidinho, já mostro. Agora a gente vai fazer isso aqui, tá? Ó, nós vamos puxar aqui. Ó, vamos juntar bem, pra ficar bem certinho o forro aqui.
Só vamos colocar um alfinete para que fique certinho, tá? E vamos fazer um pesponto aqui, certo? Que é o mesmo pesponto que eu fiz aqui no zíper, vou fazer aqui, certo? Tá, gente, ó. Esse aqui nós vamos deixar solto por enquanto, a gente não vai fazer mais nada agora. Agora nós vamos partir para as outras partes da nossa pochete. A gente vai pegar essas duas partes aqui, tá? E vamos fazer um pesponto, vamos fixar o forro em toda ela, toda a volta dela. Aí assim, ó, se vocês tiverem um forro estampadinho, tá? Vocês têm que cuidar para que a estampa ela fique para dentro, no caso da pochete, tá? No caso não seria aqui direito com direito, como a gente faz e depois desvia, ele fica certo, né? Então a gente vai fazer assim, nas duas peças, tá? Vocês vão fixar ela e vão fazer um pespontinho bem na beiradinha e depois vamos refilar sobre, certo? Vou fazer e já mostro. Olha, gente, tá? Eu costurei o forrinho, eu refilei. Aí esse aqui é a parte de trás da nossa pochete. Eu fiz o piquezinho aqui, né, já pra deixar o meio. Também podemos fazer também do outro lado, que eu já tô lá no outra parte. Aí então a gente faz o piquezinho bem pequenininho aqui, certo? Então essa parte é a parte de trás. A parte de trás vocês vão contar 4 centímetros, né, da parte. No caso, quando a gente tiver outras pochetes, vai ter uma estampa ou alguma escrita, talvez. Aí vai ser na parte de baixo da pochete, 4 centímetros. Se tiver alguma escrita, vocês têm que cuidar para que ela fique aqui, né? E aí, conta 4 centímetros aqui e marca aqui, com a canetinha mágica, tá? Que depois ela sai, né, no passar o ferro. Feito isso, vocês vão pegar essa nossa alça, vocês vão tirar 10 centímetros dela, vão passar a nossa meia argola aqui, assim, e vocês vão costurar aqui, da parte, tá, do ponto da marcação pra cima, costurar ela aqui, certo? Aí, feito isto, e aí eu coloco sempre, ó, essa parte da dobra aqui pra cima, tá? Que fica um acabamento diferente, tá? Feito isto, costurado aqui, a gente vai fazer esta tira e vai costurar aqui, tá? Bota o lado do pesponto pra baixo, direito com direito. E aí, vamos costurar aqui também, nessa marcação pra cima. Depois ela vai ficar assim, tá? Eu vou costurar e já mostro pra vocês. Tá, gente? Olha, eu costurei a tirinha, eu fiz um retrocesso aqui. Depois nós vamos passar outras costuras aqui em cima. Vai a costura do vivo, vai a costura da outra parte que se une. Então, assim, tá? Tá costurada, depois ela vai ficar assim. E aqui também eu costurei. Agora a gente vai deixar isso aqui de lado um pouco, tá? E nós vamos fazer o nosso vivo. O nosso vivo, tá? Eu tenho esses 2 pedaços aqui que eu vou aproveitar. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar o calcador do vivo, que eu esqueci. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. É com esse calcador aqui, tá? Que a gente vai colocar na máquina. A gente vai fazer assim, ó. Assim, tá? Aí esse calcador, ele vai, essa canaleta aqui, ó, canaletinha vai correr aqui em cima, tá? Então eu vou costurar aqui pra vocês verem como é que é. É bem fácil, é só ter a peça certa. Ó, então colocado aqui embaixo, né? O calcador, ele vai ficar bem em cima. Vocês podem fazer um teste com a mão, assim, pra ver se vai pegar bem do lado do espaguete. E ó, e vão fazendo assim.
puxadinha, ó, pra vocês verem, ó, como fica a costura bem do ladinho ali, tá? Aí vocês vão fazer isso nessas duas pecinhas aqui, tá? Tá, gente, olha, eu fiz a costura do nosso vivo, eu encapei ele, tá? O espaguete. Aí eu fiz um piquezinho, ó, em todo ele, tá? Vamos fazer esse pique, porque como a gente vai costurar ele nessa parte curva aqui, então aí ele vai poder se moldar assim. Aí aqui, esse aqui, tá? É as quadradinhos que eu fiz as beiradinhas, daí eu fiz um piquezinho, eu fiz o meio, que é pra fazer a junção do vivo, nessa peça que eu já costurei, tá? Então, aí depois, com a canetinha mágica, eu fui riscando aqui, ó, na borda toda. Isso aqui dá nem meio, um pouquinho mais de meio centímetro, porque daí a gente vai costurar o nosso vivo aqui em cima desse risquinho, tá? Porque às vezes, como eu tinha feito uma peça piloto, eu acabei fazendo, não costurando, e depois ficou muito na beirada e escapou. Então, eu fiz esse risquinho aqui, tá? Então, antes da gente começar a costurar o nosso vivo, a gente vai costurar essa pecinha. A gente vai botar aqui pique com pique, tá? E vamos passar essa costura aqui, certo? Sempre se atentando que essa emenda é na parte de baixo da nossa pochete, tá? Tá, gente? Então, ó, eu costurei aqui, daí a gente vai começar no pique, aqui assim, tá? Aí nós vamos botar aqui na máquina, ó. Vamos colocar bem em cima do pique, que é onde a gente vai começar a costurar. Sempre com o calcador do vivo, tá? E aí vocês vão seguindo essa linha que a gente fez. Tem que segurar aqui, ó, quando vocês fazem a curvinha, bota o dedo aqui assim, pra ele não avançar muito pra dentro. Aqui, ó. Aqui vocês vão passar por cima da alça. Ó, e vamos fazendo assim. Ó, vai ficando bem certinho. Gente, então eu vim costurando aqui toda a volta, tu passa por cima dessa tira. A mesma coisa ali atrás. E agora a gente vem nessa... Vamos juntar aqui as duas partes. Daí a gente corta aqui, tá? Bem na partezinha aqui. Ó, vamos cortando, melhor cortar de pedaço aos pouquinhos. Ó, aqui ainda tá um pouquinho grande. Vamos tirando de pouquinho, para não ficar um espaço em vão, ó, tá? Então, vem aqui, vem costurando aqui, para ficar bem juntinho. Feito isto, eu gosto de fazer assim, tá? Tem gente que já junta aqui, já põe isso aqui em cima e passa a costura junto. Eu gosto de primeiro costurar o vivo. E agora, fazer esta cobertura aqui da emenda, tá? Aí a gente faz isso aqui, né? Puxa bem pra ficar bem. Aí tranca um pouquinho porque é no começo. Ó. Ó, tá vendo? Aí fica bem assim, essa junção aqui, a emenda do vivo, tá? Costurado isso aqui, agora nós vamos pro próximo passo. Já vou mostrar pra vocês.
Então aqui essa eu já tinha feito. Agora aqui tá o nosso piquezinho, eu marquei aqui com a canetinha. Aqui nós temos o nosso pique. A gente agora vai ver, nós vamos alfinetar, tá? Toda a volta aqui pra ver se vai dar tudo, é pra dar tudo certinho, tá? Que eu fiz o meu molde bem certinho na minha peça piloto, mas eu gosto de testar. Vamos pegar o alfinete. Sim, a gente vai fazendo a volta aqui. Antes da gente terminar de fechar de vez o nosso fole, né? Isso aqui, como é uma peça bem pequena, ela é mais delicada para trabalhar com ela, mas ela é do mesmo sistema das mochilas que a gente faz o fole, né? Sim. Eu vou alfinetar toda ela em volta, agora eu vou fazer outro lado e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, olha, então eu fui alfinetando em volta, aqui eu alfinetei porque o forro tá solto, fui alfinetando e olha, ele chega aqui bem certinho. Agora aqui, então, a gente vai tirar todos os alfinetes, porque esse aqui foi a parte que a gente fez o teste. Nós vamos desalfinetar tudo. E a gente vai fazer daí agora, costurar o forro no nosso fole, no folezinho da pochete, e vamos fechar ele. Então agora a gente vai costurar assim, tá? Ó, direito com direito, tá? E o forro, esse forro vai ser com o forro. A gente vai fazer assim. Vamos juntar o forro com o lado do forro e esse aqui com o lado com o direito, tá? Então, ó, revisando esse com este e o forro junto aqui, assim, tá? É um pé de máquina, bota o alfinete e passa uma costura aqui, um pé de máquina, tá? Olha, eu fiz a costura, tá? Agora a gente vai desvirar assim, ó, nosso forrinho vai estar aqui. A gente vai agora ajeitar ele aqui, tá? Ó, ele tem que ficar junto com essa peça de trás. A gente vai ajeitar ele aqui e a gente vai passar uma costura de pesponto aqui, que nem a gente fez desse lado, tá? Vamos fazer uma costura de pesponto. Depois, a gente vai fixar o forrinho aqui dos dois lados. A gente vai fixar ele aqui, tá? Vamos passar uma costurinha assim, fixando ele. Primeiro, a gente faz o pesponto aqui, tá? Agora, o nosso fole tá pronto. Aqui tá as costurinhas. Eu costurei na lateral, refilei o excesso. Agora, a gente vai desvirar e a gente vai fazer, então, aquela junção. Aqui, nós vamos agora alfinetar tudo de novo, o nosso piquezinho aqui com a parte onde tá o pique. Vamos colocar aqui. E aí, a gente vai colocar os alfinetes novamente. Vamos encaixar todo ele na nossa... Ó, ele vai ficar bem encaixadinho. Daí, eu sugiro que coloque uns alfinetes, não precisa colocar tão pertinho, né? Só pra encaixar direitinho, pra que não fique escorregando, né? E depois não fique que nem aqui nas lateral tem essa costura, elas têm que ficar na mesma altura, né? Senão fica uma mais pra cima, outra mais pra baixo, daí não fica bem dividido, bem certinho. Então, é isso aí, vamos encaixar tudo aqui.
Parece que fica apertado, gente, faltando, mas não fica, porque quando tu vai costurando, tá? Ele vai, ó, ele vai se ajeitando, tá? Então, agora é começar aqui bem direitinho. Eu sempre começo aqui por baixo, tá? Começa aqui e vai costurando, ok? Aí vai ficar bem certinho, ó, tá? Aí vai costurar com o calcador do vivo, porque o vivo tem que correr, ele tem que correr aqui em cima, tá? Ó, ele tem que correr em cima do vivo ali, tá? Então tem que ser com o calcador do vivo. Vou começar a costurar e mostro pra vocês. Gente, olha, toda o nosso fole, então, revisando antes da gente começar a costurar, tá todo ele alfinetado, tá? Aqui, que eu falei pra vocês, ó, esta emenda aqui e esta aqui tem que ficar alinhada, tá? Por isso que a gente tem que pegar aqui por cima o meio, alfinetar até aqui, depois começar alfinetando até aqui. Depois continua o fundo, porque elas têm que ficar alinhadas, tá? Não pode ficar uma mais pra cá ou mais pra baixo, elas têm que ficar alinhadas. Esse é o que tem que ficar, pra ficar bem parelhinha, bem bonita, bem distribuído o fole, tá? Então sempre... Aí agora, o que vocês podem fazer, que eu vou fazer? Faz uma costura aqui primeiro e faz uma costura aqui primeiro, pra garantir que elas vão ficar alinhadas, porque às vezes na hora da gente ir costurando, o tecido vai dando de si um pouco, e daí se vocês começam a costurar aqui, vai aqui, né, e o tecido vai espichando, e aí essa aqui pode ficar mais para baixo. Assim, vocês costurando aqui e aqui, vocês vão ter que distribuir bem o tecido, porque tecido trabalha, né, para que fique dentro. No caso, se tá costurado aqui e aqui, esse tecido todo vai ter que ficar aqui, ele não vai subir para cá, entenderam? Então, dá uma costura de segurança aqui e uma aqui. Aí depois vocês podem continuar a partir daqui ou a partir daqui, não tem problema, tá? O importante é que fique alinhado, essas duas costuras aqui tem que ficar alinhada aqui, certo? Gente, tá, eu fiz toda a costura, depois eu passei novamente mais uma costura, porque são camadas grossas, né? Várias camadas para ficar bem costurado. Tá pronto ali dentro, ó. Depois tem que tirar. Tá? Agora a gente vai colocar esta parte aqui, ó. Tem que cuidar, né, para colocar, né, a parte da emenda aqui A gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar isso aqui para facilitar, para que ele fique dentro da nossa pochete. Essa tira grande, né? Então aqui, bem dobradinha. A gente vai colocar ela aqui dentro, assim, ó, tá? E nós vamos pegar aqui tá o piquezinho do meio. Aqui tá o pique, né? Pique com o pique. E a gente vai alfinetar novamente esse lado. Tá? Que nem eu fiz da outra vez, do outro lado. Vamos alfinetar aqui. Até aquela lateral ali. Ó, puxa, escapou, tira. A gente bota pra dentro de novo. Aqui. Né? Até aqui, ó, a gente alfineta. Depois a gente alfineta. Essa parte aqui nós temos que... Se a gente botar um alfinete só por segurança aqui para essa tira não sair. Então, vamos lá. Vamos alfinetar, então aqui. Eu
vou fazer isso e mostro pra vocês. Tá, então, ó, eu alfinetei toda a parte e agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costura aqui para que fique no lugar certinho, no mesmo alinhamento da outra. E a outra também eu vou passar uma costura aqui, tá? Para ficar bem certinho no lugar. Aí depois, a partir dessa costura, a gente pode seguir, tá? Gente, eu tô agora fazendo a segunda costura para reforçar, tá? Então tem que... Mais difícil fazer a primeira costura, depois ele corre direitinho em cima do vivo. Não se assustem com toda essa parte feia. Depois agora a gente vai fazer a limpeza. Aí aqui, ó, gente, antes, quando a gente faz o meio aqui como tem as tiras, tá? Eu vou desvirar agora para vocês verem, depois a gente volta para fazer o acabamento final. Essas tiras aqui, ó, elas têm que estar mais ou menos, tá? Certo aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela tá 1 centímetro pra cá na costura e a mesma coisa aqui, 1 centímetro pra cá. Pra elas ficarem mais ou menos no meio aqui da costura. Então, quando a gente faz aqui essa costura aqui em volta, a gente tem que cuidar também para que as tiras fiquem mais ou menos alinhadas junto aqui, para não ficar... Porque a gente sabe que o tecido, ele até aqui, ó, ficou um pouquinho franzido, porque eu tive que ajeitar o tecido para que ele ficasse, não espichasse para cá, né? Então, aqui agora eu vou passar mais uma costura por dentro de segurança, daí essa preguinha aqui, ela praticamente ela some, tá? Então, esses detalhes na hora de costurar em volta. Então, agora vamos desvirar, eu vou passar mais uma costurinha ali, de segurança ali, pra ficar bem certinho, aquela preguinha não ficar tão aparente. E depois de feito isto aqui, essa costura que eu vou fazer, a gente vai refilar toda essa sobra aqui. Nós vamos fazer uma limpeza, tá? Em tudo isso aqui a gente vai limpar. Eu vou limpar e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Gente, já melhorou, né? Depois de feita a limpeza. Agora nós vamos fazer o acabamento por dentro com o nosso viés aqui, tá? A gente vai fazer esse acabamento aqui, em toda a volta, pra esconder toda essa parte da costura, certo? Eu botei a linha preta e agora eu sigo costurando aqui, tá bom? Eu vou costurar com o mesmo calcador que eu costurei o zíper, tá? Porque ele vai bem no costadinho aí do nosso vivo daí. No caso, se quiser costurar com o calcador do vivo, também pode. Eu prefiro sempre usar o nosso calcador do zíper, ó. Aí costurando assim. Bem aqui na beiradinha. Tá? Toda ela com o viés por dentro, o acabamento. Se eu tivesse feito com a costura preta por baixo também não iria aparecer essa costura. Então é uma coisa assim para pensar também em termos de acabamento legal. Agora a gente vai desvirar a nossa pochete. Toda ela, a gente vai ajeitar ela. E aí a gente vai fazer o acabamento da outra alça, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês agora como ficou e como nós vamos fazer o acabamento. Agora a gente vai colocar o final da nossa alça, a gente vai botar o regulador nela, sim, tá? Aí ela, ó, ela passou ali no meio. Agora vem aqui no nosso mosquetão, passa aqui.
E aí agora nós temos que fazer... Nós vamos ter que voltar com nossa alça aqui por dentro. Ela volta aqui e volta de novo aqui. É bem... que são muitos... Tá? Tá vendo? Ela voltou. Ela veio aqui, ó, ela veio aqui por dentro, passou por esse ganchinho e voltou, tá? Aí aqui, agora a gente faz isso aqui. A gente dobra aqui. Ó, tá vendo? A gente faz essa dobra aqui. E aí a gente faz uma costura aqui, tá? Reforçada, tá? Feita a nossa costura aqui, então agora, né, aqui a gente vai regular a nossa alça. No caso aqui a gente pode botar ela mais curta ou mais comprida. No caso aqui, aí vai aqui o nosso mosquetão, ó. Certo? Aí no caso, ou a pessoa usa aqui na cintura, né? Ou usa atravessada, como agora muitas pessoas estão usando com ela assim. Certo, gente? Então, ó, tô cheia de linha para mostrar para vocês como que fica a pochete. Espero que vocês tenham gostado, tá? Por me acompanhar em mais esse projeto, que é muito mimoso e que agora tá em alta no verão. Se vocês gostaram, dê um like. Se tem alguma sugestão, por favor, são bem-vindos na sugestão, porque a gente aprende sempre com as ideias de vocês. Valeu, muito obrigada e até breve. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.